gente, muito bom aí. É um prazer encontrar vocês de novo e no momento especial em que a gente tem aqui um encontro com uma terapeuta que tem uma visão muito similar e semelhante à minha e tem uma noção do olhar integrativo em cima do tratamento e do cuidado. Então, achei muito interessante poder trazê-la, uma professora, que inclusive tive a oportunidade de tê-la como professora, a Cláudia Siqueira, que não mora aqui no Sul, né, para quem me conhece aqui do Sul, mas que desenvolve trabalho aí no Brasil inteiro, e ela traz um olhar aí tradicional chinês. Ela tem na sua linguagem aromaterapia, ela tem várias questões, ela mesma vai se apresentar. Então, é muito legal quando a gente tem a oportunidade de encontrar as pessoas que falam a mesma língua, e isso fazer com que o público, com que vocês amplifiquem mais o nível de consciência de vocês. E tudo isso serve, essas lives, essas conversas, serve para a gente fazer um pequeno pulinho de luz, assim, sabe quando você tem mais luzes entrando, os insights, aquelas luzes entrando? Então é para isso que a gente faz as lives, e também não abusa das lives, traz lives boas e adequadas. Conta para nós, Cláudia, um pouco da tua trajetória para a gente poder conversar. Querida, é um prazer enorme, a gente está aqui, o nosso encontro foi muito especial no Sul. Eu sou de Floripa, eu sou daí, de Santa Catarina, mas hoje moro em Brasília. E, Juarez, eu só estou ouvindo eco ainda da minha voz. E agora? Eu? Agora não. E foi muito especial esse nosso encontro no curso que eu dei de Medicina Tradicional Chinesa e Aromaterapia. Foi uma troca muito boa e eu fico muito feliz com o que a gente viveu, naqueles 2 dias. E aí a gente descobriu que a gente tinha muita coisa em comum e eu fico muito, muito feliz de poder trocar informações com o médico, A gente sabe o quanto que a medicina é uma área conservadora, nesse sentido integrativo ainda. E me deixa muito alegre poder saber que tem profissionais como tu, que eu ainda falei nos meus stories, que tu seja clonado, é aquele médico que clonado. A gente clonar, Então, porque realmente é uma visão muito legal essa. A minha trajetória é uma trajetória aí dentro das áreas da saúde, sou fisioterapeuta de formação, para quem não me conhece. Depois veio a medicina tradicional chinesa, explicando muito das causas dos problemas todos, e foi uma alegria, assim, realmente, quando eu encontrei explicações, assim como deve ter sido na tua trajetória também, A gente sair daquela bolha do micro e começar a entender um pouco mais a origem dos problemas. E aí eu mergulhei muito fundo no estudo da medicina tradicional chinesa, já tem 10 anos, 15 anos de formada em fisioterapia, que dentro das áreas da saúde a gente recebe aquela formação muito cartesiana, Que tu fica super agoniado com aquilo, meu Deus do céu, como é que pode, como é que eu vou sair da caixa? Eu já não sou da caixa, eu já entrei fora da caixa. Só que a gente não tinha explicações, assim, que sustentassem esse desejo. Eu acredito que isso deve ter acontecido contigo, depois eu até quero te ouvir. E aí eu entrei mergulhei fundo mesmo na medicina tradicional chinesa, o que foi muito especial para mim, e depois vieram várias outras práticas integrativas, a aromaterapia é uma delas, Mas o meu pensamento é muito dentro que tudo tem que ser integrado, inclusive a alopatia cabe aí também como parte dessa ferramenta, a gente precisa fazer essas pontes, Então, eu gosto muito de conversar com médicos de todas as categorias, assim, de todas as visões, porque eu tento sempre fazer as pontes, e é uma alegria muito grande poder estar aqui contigo. Então, muito obrigada aí pela gente ter essa oportunidade, Muito bom, muito bom. Então, a gente, num final de semana nós tivemos um encontro onde a Cláudia trouxe um casamento, fez ali um casamento de uma terapia, que é a aromaterapia, com a medicina tradicional chinesa. O que é fantástico, porque essa linguagem da medicina tradicional chinesa é uma das mais antigas, Cláudia? Tirando a Ayurveda e ela, são as mais antigas, então ali tem o berço do cuidar do humano. Ali é o berço do início da tentativa de curar. Então é muito interessante porque ele traz umas bases e sabe o que é mais interessante? Quando a gente estuda outras linhas, por exemplo, eu com a medicina antroposófica, consegui fazer muitas pontes e ligações. E isso é interessante porque os pacientes aproveitam isso. A gente tem mais
clareza em alguns movimentos que a gente observa e consegue atuar de uma maneira melhor terapeuticamente, né? Então, é maravilhoso fazer esse casamento. Conta para mim um pouco disso, porque o que a gente vai falar hoje aqui é sobre o quanto esse antigo e esse velho conhecimento, esse velho saber da medicina ou do ato médico, vamos dizer assim, o ato terapêutico, o quanto de lá de trás hoje nós estamos resgatando para um grupo de pessoas que começaram a perceber e trazer um pouco dessa sabedoria. E junto, melhor ainda hoje, com a comprovação da ciência. É fantástico a gente ver hoje comprovações científicas de fatos que o bisavô, que o tataravô, ou que lá na China se fazia e que a gente não entendia ainda, né? Não entendia porque cartesianamente a gente tinha que seguir alguns padrões de leitura, né? A gente não faz uma leitura fenomenológica das coisas. Hoje a gente resume muito o olhar do que é. A gente hoje não observa o movimento que cria as coisas. E quando você estuda uma medicina chinesa, quando você estuda uma antroposofia, a gente vê por trás esses movimentos de vida, esses movimentos que podem nos adoecer, como, por exemplo, uma parte da gente que sente o mundo, esse corpo que sente o mundo. E é fantástico porque na medicina integrativa a gente entende e percebe esse ser humano ampliado, e consegue saber em que pontos a gente pode estar atuando com outras terapias que não só a alopatia, né? Exato. Então, é justamente isso, né? A gente passar a entender que o físico é apenas a manifestação do problema, ele não é o problema em si, ele é a consequência do problema, né? Então, quando a gente entende isso, a gente passa a olhar o nome que a medicina ocidental dá, porque eu nem chamo de medicina tradicional, porque o que é tradicional é a Ayurveda, é a chinesa, né? Isso sim é a medicina tradicional. É a medicina ocidental, o que a medicina ocidental nomeia como doenças e sintomas, para a gente é apenas uma leitura do desequilíbrio e a manifestação do desequilíbrio. Só que aí tem que entender por trás, aonde que isso começou, porque a gente sabe que esse corpo físico, ele leva anos, às vezes, para manifestar um problema, né, físico. Sim. Só que as questões emocionais, mentais, energéticas, elas estão ali há muito tempo, cronicamente sendo estimuladas naquele mesmo padrão de repetição. E isso inclui crenças, diversas crenças, que o mental vai colocando, né? E aí isso, no futuro, se não for trabalhado, vai cronificar para o físico se manifestar. Então, quando a gente faz o caminho de volta, eu sempre falo, o corpo ele é uma máquina incrivelmente resiliente. Nossa, a mais resiliente. A mais resiliente que tem. Então, quando a gente descobre esse fio da meada onde estava a raiz do problema e para de atrapalhar, se a gente só parar de atrapalhar... Só parar. Exato. Tu não precisa nem fazer nada para terapeuticamente consertar. Se você parar de atrapalhar, o corpo vai fazer o caminho de volta para a cura real. Que a cura não é a ausência do sintoma físico. Não é isso. Não. Isso é muito importante. É a pontinha do iceberg, né? E por isso que muitas pessoas não se curam, e sim apenas suprimem e silenciam os sintomas. As suas dores. E tu deve pegar isso demais, eu também, nos pacientes que a gente atende. Quando o sintoma some, o paciente some do consultório. Só que aí foi o início do processo, só, né? E daqui a pouco, daqui a 2 anos, ele volta, porque daí sim caiu em si a necessidade de mudar. Antes. Ou até antes, né? Muito antes, né? Eu que lido, né, dentro da fisioterapia com dor, cara, ele volta muito antes. E aí ele volta muito pior. Porque a causa não foi tratada. Então você ficou ali, sei lá, 4 meses ou 2 anos até ele voltar com o mesmo problema sendo alimentado no campo da causa. E aí ele volta muito pior, claro, porque isso vai sendo efeito acumulativo, né? Então, mas só que, ao mesmo tempo, é muito maravilhoso quando a gente consegue, quando o paciente topa e a gente mostra para ele que a causa não é o sintoma, e sim o sintoma é o final da linha, né? E que a causa é X, por isso e por aquilo, aí tu tem uma equipe de trabalho.
que não é só tu, né? Isso. Porque o meu grande conflito como profissional de saúde, como terapeuta, é a pessoa te entregar o problema e ela querer se ausentar de participar da equipe, cara. Aí não vai, né? Não tem como. Não e por muitos anos, Juarez, a gente faz isso quando está no início e no meio, acho que, sei lá, no início do processo profissional, a gente se sente totalmente responsável por resolver o problema da pessoa. A gente tem, assim, essa sensação de ilusão. E todos. E, cara, e eu descobri, estudando muito medicina tradicional chinesa, fazendo as pontes com a medicina integrativa, que se ele não der a mão para ti, ou ela não der a mão para ti, a gente não chega em lugar nenhum, tu apenas silencia sintoma, tu não cura nada. E a gente não cura ninguém, né, na verdade. Então, a nossa função, olha que interessante, esse pulo que a medicina tem dado com a volta do olhar integrativo, ou seja, até um tempo atrás, o olhar era integrativo, de Hipócrates, enfim, vários ali, na sequência, muitos médicos ali tinham a habilidade de integrar ou ter uma observação fenomenológica do que estava acontecendo. Isso era interessante e acontecia. Houve um momento em que tiveram que separar por partes, porque o estudo foi se aprofundando, e aí foi se dividindo, e aí, em vez de integrar, desintegrou a medicina, onde você tem agora alguém que entende do olho, da orelha, e assim vai. E o que hoje o olhar mudou? Por que hoje o olhar acordou de novo? Né, Cláudia? Eu vejo que o olhar hoje acordou nosso, pelo menos de alguns terapeutas e médicos, né, o acordar da necessidade de rever como funcionam as coisas. Em que aspecto? Primeiro, quando eu entro numa faculdade, a gente entra com um aprofundamento do estudo relacionado à bioquímica. Ou seja, o exercício, a célula, a conversa dela é bioquímica. E no fundo, antes de acontecer o processo bioquímico numa célula, acontece um processo biofísico. Ou seja, troca de elétrons, abre membranas e aí sim entram os produtos e saem os produtos. Ou seja, a biofísica atua antes da... Então, quando eu falo de biofísica, eu estou falando de uma agulha de acupuntura, eu estou falando de um aroma inalado, eu estou falando... Ou seja, entramos numa linguagem energética, que é o que a física moderna hoje nos bate o martelo e cientificamente, vamos dizer assim, nos diz... existe esse universo, existem múltiplos universos, por exemplo. Então, hoje é legal que a sabedoria do bisavô está sendo carimbado e autenticado pela ciência humana. Ou seja, estamos aceitando melhor isso. E é muito bom, porque os pacientes se beneficiam. Sem dúvida, né? E foi tu muito bem colocou. Essa medicina integrativa, ela é a medicina. A medicina sempre foi assim. E quando a gente fala de medicina, a gente está colocando todas as áreas da saúde aqui, né? E todas as áreas da terapia, não está só restrito ao campo médico, né? Eu acho que a gente tem esse... Todas. Então, a história da medicina, ela sempre foi do ser como um todo, tanto que uma frase emblemática de Hipócrates, o pai da medicina ocidental, fala: faça do seu alimento o seu medicamento, cara, que senão não vai, né? Então, e eu acho que realmente essa hiperespecialidade que as nossas áreas todas da saúde precisaram caminhar, tiveram grandes avanços, claro, a gente não pode negar isso, mas a compartimentalização do ser humano teve muitas perdas. Porque daí deixou de ter esse olhar integrativo no holus, né, do holístico traduzido completo, como integral, exato, e não místico ou não científico, né, porque tem gente que tem esse né, isso está errado. O holismo é o olhar completo, né, do processo. E aí a gente se hiperespecializou, então hoje a gente é especialista na ponta do dedo e sem contar que, cara, a ponta do dedo faz parte de um corpo, de um todo, né? Então eu acho que a gente chegou nos extremos das duas coisas. E nesse momento, a minha sensação, pelo menos, é que agora a gente está entrando a gente se hiperespecializou demais, perdeu a noção do integral, do todo. Vamos voltar a integrar e construir as pontes entre as especialidades, porque é muito importante também a gente ter uma noção da especialidade. Tu mesmo é pediatra, apesar de atender a família inteira, né? Que maravilha. Sim.
Mas Sim. a gente acaba se especializando em algumas áreas, claro, e isso é importante, só que a gente não pode esquecer do integral, mesmo quando a gente se especializa, né? E e sabe que esses detalhes são incríveis. Os pacientes, eles rogam por isso, né? Sim. Desses dias escutei uma velhinha dizendo assim, fui consultar com o médico e ele ficou só olhando, mirando o computador. E ele nem me olhava. E aí, a primeira coisa que ele me perguntou, eu disse para ele, dá para o senhor olhar no meu olho? E fazer ali um reconhecimento de que eu estou ali, de que eu sou... Ou seja, isso é um mínimo, por exemplo, que precisa acontecer no encontro. O nosso encontro terapêutico, quando se encontra uma pessoa, esse olhar, esse foco, na física moderna a gente diz, a gente já está botando ali o olho para colapsar funções de ondas, a gente está botando o olho ali para acontecer já transformações naquela pessoa. Para co-criar a realidade. Co-criar a realidade e ajudar a co-criar a saúde nela. Então, quando essa pessoa entra assim, e você recebe, e poxa, que triste, né? No meio de uma pandemia ou fraudemia que seja, o que acontece? Acontece que estamos assim, ó, separados e distantes. E, tristemente, meu Deus, Cláudia, uma das premissas, que inclusive em Harvard há 80 anos já estuda-se isso, uma das premissas de se chegar à longevidade com felicidade, chama-se relacionamentos. O que está acontecendo agora? Nós quebramos muito relacionamentos. Ou a gente, tirando a família, que foi maravilhoso, que conseguiu até fazer um nó, digamos, mais firme, um link maior, que foi maravilhoso, só que os relacionamentos humanos externos, isso atrapalhou e está atrapalhando. E isso está gerando o quê? Alterações num corpo, que é aquele corpo que sente o mundo, na alma das pessoas, essa alma que vem do grego psiché, que vai da psicologia, ou seja, vem dessa alma, desse ser humano que sente o mundo, as primeiras reações biofísicas que vão tocar na vida dela e, dependendo do momento de vida e de estrutura orgânica, vão gerar alterações celulares, funcionais, vão gerar dor e transformação naquele terreno. E aí o médico interior que estava ali tentando se segurar com uma boa alimentação, com uma boa hidratação, com um reset mental que tem que ser feito, ele ali conseguiria combater tudo isso. Mas senão não combate. E lembra que nós chegamos a comentar essa história de a medicina moderna, ou o que a gente conhece hoje como medicina moderna, para falar da integrativa que está voltando e que está sendo revolucionária. Essa medicina ela começou a ser construída em cima, então, dessa bioquímica, e junto com a bioquímica, você que chegou a comentar, né? Nós temos Pasteur como um dos grandes descobridores aí dos micróbios, e descobridor, não dos micróbios, mas dos primeiros tratamentos, inclusive com ele, dos germes, onde trouxe a teoria dos germes, e a indústria farmacêutica achou fantástico aquilo, porque ali é um universo onde a bioquímica poderia atuar, né? Ou seja, ali nós entramos com um olhar que vem depois da biofísica, lembra? Então, o que estava faltando? Estava faltando a gente entender que, além disso, desse processo, por quê? Porque, como nós falamos, a alopatia ela é importante. Se porventura eu ou você, a gente cai duro aqui, que tem um infarto, é óbvio que eu quero uma adrenalina, que eu quero uma UTI, é óbvio. Isso não vamos se brincar, isso é sério e tem esse aspecto. Então, se a gente não olha para essas coisas, a gente não entende que a medicina precisava voltar para entender e olhar para esse ser humano todo que está ali. Porque as dores estão sendo mostradas na carne ali. Mas essas dores, inclusive, muitas vezes, o que eles não podem, o que esse paciente não nos conta, o que o corpo dele nos mostra e o que as dores dele trazem, é que falam muitas vezes por eles. Você sabe que no encontro com um paciente, às vezes a gente precisa de vários encontros para que essa pessoa relaxe e a gente realmente conheça ela e ajude a dinâmica de vida dela a manter-se saudável e melhor, né? Física, psiquicamente. Então é muito legal quando a gente faz essa integração, ou seja, a medicina está voltando a fazer isso, e é muito legal porque a gente está voltando a ter aquele cuidado que Hipócrates tinha, que o meu bisavô tinha, que várias pessoas tinham, no sentido do cuidar das pessoas, né?
Exato. E aí é muito legal que tu traz essa pesquisa de Harvard dos relacionamentos, é a maior pesquisa que eles têm conduzido, né? Já são vários grupos de cientistas, né? Então, é uma pesquisa muito linda, essa dura mais de 75 anos a pesquisa já, acompanhando essas pessoas e que elas veem realmente o que importa são os relacionamentos. E aí eu chamo a atenção de como está o nosso relacionamento com os pacientes, né? Com as pessoas que a gente atende. Porque, veja, ficou tudo tão mecanizado e hoje uma das minhas críticas e preocupação, apesar de eu ser uma educadora, tu também, né? A gente está falando como dois educadores aqui, é que as pessoas estão muito, muito atrás do conhecimento técnico, da sabedoria de livros e enfim, que isso é ótimo, precisa vir também. Só que nada disso, não é à toa a frase de Jung, né? Conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, você precisa ser só mais uma alma humana. Então, as pessoas, essa essência do cuidador precisa ser resgatada. Porque aí o povo acumula diploma, e aí tu não olha no rosto do paciente para olhar no olho e ver o sofrimento estampado no rosto, né? E tu consegue se colocar no lugar dele. E ali já começar o processo de cura, porque antes do movimento bioquímico acontecer dentro dele, lembra? Antes de acontecer o movimento bioquímico, acontece um biofísico. Esse biofísico que acontece ou que chega ao paciente não vai chegar através de uma bioquímica, de um comprimido ou de um remédio, mas vai entrar principalmente no relacionamento que ele vai ter com a gente. Exato. E ele, inclusive, vai ter que entender que a peça mais importante do processo de cura dele é ele, e que eu ou você somos guias... Parte da equipe. Somos parte da equipe, e que ele tem que passar daquela posição de paciente para atuante. E se ele não faz isso, eu vou dizer para você, eu estou quase há 30 anos aqui encontrando pessoas. Existem pessoas que tomam todos os remédios, todos os do planeta, e não têm êxito no tratamento delas. Tem pessoas que não tomam nada, mas tomam juízo, consciência, tomam atitude, tomam um olhar amável e integrativo com ela. Ou seja, consegue perceber. Olha que coisa louca. A gente fala de relacionamento, Cláudia, e que tem a ver esse relacionamento com manutenção de saúde. E aí o que acontece? Acontece que o principal dos relacionamentos, que é eu comigo mesmo, não está acontecendo ou não estava acontecendo de uma maneira saudável. Exato. E aí deixa eu puxar rapidinho isso, porque eu e tu falamos pra caramba. Olha só. Não, e aí eu quero puxar um lado bom desse processo pandêmico que a gente está vivendo, porque a gente está tendo a oportunidade de ter contato com o nosso eu interior. Já que a gente não está tendo relação externa, que a gente aproveite esse momento para resgatar o nosso eu, porque a gente está muito fora, né? As lives, a gente está fazendo isso com as pessoas também, né? Esse excesso de tecnologia, esse excesso de informação externa, excesso de tudo que te leva para dentro da tua própria sabedoria. E aí, quando a gente se distancia da nossa sabedoria, da nossa natureza interna, quando a gente se distancia da natureza externa, aí que mora o perigo da doença. E assim, ó, e é muito legal isso que tu trouxe sobre as pessoas que não tomam nada, mas tomam juízo, que esse juízo entenda-se várias coisas, né? Várias. De você internalizar, você prestar atenção nos sintomas do teu corpo, o que esses sintomas estão querendo te dizer, por que aquela dor de cabeça está recorrente, vai prestar atenção no que tu está botando pela boca, vai prestar atenção no que tu está botando para fora em termos de pensamentos, ou para fora em termos de fala. O que o teu coração está sentindo? Como é que estão essas emoções? E aí, quando a pessoa volta o olhar para dentro, ela começa a achar o caminho da autocura. E aí a gente descobre a nossa natureza interna, a gente se liga, a gente começa a olhar para o pôr do sol, cara, que eu falo, tu já abraçou uma árvore? Eu pergunto para as pessoas. Pergunto para ti também. E tem gente que fala, nunca, tá louca? Eu falei, louca é tu que não abraça, porque... Cara, é uma maravilha a gente poder usar... As árvores já nos abraçam. Elas estão ao redor da gente, inclusive nos dando um dos mais importantes
prêmios ou, enfim, combustíveis, que seria o oxigênio e toda a sua beleza, fora a beleza, né? Então, assim, é muito rico. E quando a gente fala de uma árvore, a gente fala de forças ali, campos, que são campos vitais de produção de vida. Então, quando eu falo de um reino vegetal, olha que legal. E você tem isso porque tu sabes que ali é um lugar de recarregar rechargeable, né? Batteries. Sim, total. Recarregar a bateria. Então, o que acontece? De transmutar a energia. Transmutar a energia. De literalmente descarregar, por exemplo, cargas negativas, e como num banho de mar ou num banho de sal grosso, trocar a polaridade. Trocando uma polaridade elétrica, a gente está mexendo no nosso corpo, no nosso médico interior. Essa mudança elétrica, essa atitude elétrica, junto com o magnetismo da alma, é que vai pegar o corpo físico e vai fazer nele dores ou sucesso ou estabilidade e saúde, né? Então, esse olhar que a gente precisa desenvolver com os pacientes e que eles têm que desenvolver com eles, né, Cláudia? Eu acho que o trabalho maior que eu tenho aqui no consultório é fazer com que adultos, né? Crianças a gente não consegue tanto, porque estão num nível de evolução, mas os adultos, eles precisam cair em si. Eles precisam entender. E eu tenho, por exemplo, aqui na mesa, eu tenho um biográfico humano, né, uma biografia humana segundo a antroposofia, que fala dos setênios e fala da evolução. Então é maravilhoso quando a gente entra naquilo, porque daquilo sai muitas dores. Sim. Ali o paciente consegue falar de muitas dores. E aí a gente consegue ir atrás do quê? Daquilo que você falou no início, das causas. Exato. Por que a medicina moderna está perdendo? Por que Pasteur perdeu, ou por que a medicina perdeu depois de Pasteur? Porque nós começamos a olhar o bicho, começamos a virar meros caçadores de micróbios, em vez de estupendos amplificadores e promotores de saúde. Ou seja, eu posso olhar para o bicho e dizer ele me mata, mas eu posso olhar para o bicho e dizer assim, eu estou muito mais forte do que eu estava atrás e eu consigo te enfrentar. Sabe por quê? Coronavírus ou qualquer outro vírus que está aí? Porque simplesmente dentro de mim eu já brigo com bilhões de bactérias e micro-organismos que tem dentro de nós. Nós somos muito mais, você sabe disso, nós somos mais bicho do que gente. Mais bactérias do que células muito até. Mais. Então nós já lidamos com essa briga há muito tempo. Nós temos na nossa boca uma flora absurda e que dependendo da pessoa vai desenvolver nela, sim, doença. Por quê? Porque o corpo físico dela, biológico, ou o médico interior está desperto, não está desperto, né? Está dormindo. E é isso que as terapias integrativas fazem. É isso que a gente vê dentro do olhar da chinesa, da tradicional, enfim, de todas essas linhas, né? Sim, sem dúvida. E eu vejo muito, eu até costumo falar, a gente deveria ser chamado de profissional da doença, porque a gente é treinado a só tratar a doença, né, cara? A gente não é treinado, nós aqui já estamos diferentes desse processo, graças a Deus, mas a gente é treinado com o olhar da medicina ocidental a tratar a doença. Tu não é treinado a voltar para o caminho da saúde, né? E quando a gente descobre que o caminho da saúde é muito mais fácil do que virar só prescritor, porque acaba que a grande massa está apenas prescrevendo, não olha nem no olho, né, para entender como é que está esse processo, né? Então viram apenas meros prescritores. E aí a gente tem um ponto mais grave que eu vou dar um spoiler que a gente vai tocar nisso. O pior ainda é quando a pessoa só vira prescritor sem nem ter estudado direito, já sai prescrevendo. Aí, então, meu Deus, aí esse grave, é um problema. Né? Esse é um problema. É um detalhe que nós conversamos. A gente, como professor, encontrando várias pessoas super animadas, interessadas e assim, com amor, com vontade de cuidar e curar das pessoas, né? Cuidar vem de curar vem de cuidar. Então, o que acontece? Essas pessoas que chegam com esse amor, muitas vezes querem muito transformar a vida das pessoas. Mas é um cuidado tão assim delicado. O ser humano ele é uma construção tão maravilhosa que requer tempo de estudo nele. Infelizmente requer, você sabe disso, quantos anos você está aí na lida e a gente não sabe nada. Imagina quem está começando. Imagina quem está começando. Então o que acontece é que a gente tem que cuidar muito. Eu posso me instrumentar num final de semana, eu posso ter um toque,
eu posso dar né, experimentar, ter um flavor de um algo, mas aquilo tem que estar dentro de mim para que eu todo dia vá estudar aquilo, que eu vá atrás de mais cursos e formações, para daí sim eu botar aquele instrumento terapêutico a favor do paciente, que vai estar ali de braços abertos a receber tudo isso. Quanto melhor informado e formado a pessoa, mais chances de cura vai ter, ou de promover isso nele, né? Exato, sem dúvida, assim, então a gente está dentro das terapias, principalmente, aí eu falo, né, dentro das práticas integrativas, tem acontecido algo muito sério, né, das pessoas fazerem um curso de final de semana e já se acharem, assim, detentores daquele saber, né, então isso é algo muito, muito grave, não se constrói um terapeuta num final de semana, de jeito nenhum, não, né, não. a gente às vezes passa a vida inteira ainda construindo terapeuta, né, dentro da gente. Nossa. Então, Nossa. isso é algo bem sério, assim, que as pessoas precisam realmente se ligar. E não dá para parar numa terapia só também, pelo amor de Deus. A pessoa tem que ir atrás de vários conhecimentos, ouvir diversos professores, porque o meu saber é diferente do teu saber, que podem se construir pontes. Então, eu sempre estimulo as pessoas, não parem nos meus cursos, vão fazer os mesmos cursos com outro olhar, inclusive. Isso, legal. Sempre acaba captando, e aí por isso que eu fiquei muito, muito feliz de te ver no curso, ao mesmo tempo fiquei nervosa quando eu falei, meu Deus, o Tom Juarez, o cara tá na minha frente há anos-luz, e ele vai estar lá. É muito legal poder ter te visto ali, a gente trocar essas ideias e tu tentar fazer essas pontes, né, com a antroposofia e tal, porque isso é muito rico. A gente sempre aprende muito, né, nessas trocas. Muito, muito, então, muito. Quem é da saúde ou quem se propõe ser terapeuta, você faz uma escolha de permanecer estudante para o resto da tua vida. Total, total. A briga é essa, né? Quando saúde, é que para, né? Não para nunca, né? E a gente lida com saúde, a gente lida com responsabilidade muito grande. Muitas vezes, ainda mais vocês, né, médicos, então essa responsabilidade é maior ainda, porque às vezes o que o médico fala, cara, é verdade única, né? Então, e às vezes, dependendo do relacionamento que a gente tem como terapeuta também, a pessoa vai seguir o que tu falar, então tu tem que saber o que tu tá falando, né? Muito bem. Muito bem, ou seja, a tua dica, ela tem que seguir a primeira premissa do pai da medicina ocidental, que era Hipócrates, que ele dizia, primo non cere, ou seja, antes de mais nada, nunca fira o teu paciente. Ferir é justamente fazer além do que ele precisa, ou tentar até fazer outros movimentos, ou seja, estuda bastante para poder daí sim não lesar, fazer algo, porque, vamos falar a verdade, um chá de boldo, um chá de camomila, ele pode ter seus efeitos colaterais, dependendo da maneira, de como, ou seja, tem detalhes que a gente pode estar ali mais ciente, né? Agora, tu falou de um detalhe ali que é incrível, o paciente, no encontro com o paciente, para que haja realmente um processo de início de um caminho de cura, uma curação nesse paciente, para que aconteça isso, precisa haver do terapeuta, ou do médico, ou do terapeuta, com o paciente, uma empatia muito forte. Tem que haver, na verdade, a gente tem que ter com ele um olhar reflexivo para poder, de querer poder ajudar isso naquele momento ímpar que ele está tendo. E é tão fantástico quando a pessoa sente-se à vontade, e é legal porque a gente tem uma química ou uma biofísica que favorece isso, quando a pessoa vem e se abre, porque sente que ali, sim, vai ter alguém que vai estar caminhando com ele nesse caminho, nessa jornada de cura, né? Aquele cara que vai bater nas costas dele, ali do lado das asas, onde nascem as asas, e dizer assim, poxa, tenho alguém para quem confiar. E alguém que vai me ajudar nessa caminhada, e que vai fazer eu me despertar para as atividades físicas, para o lazer, para boa comida, e que vai fazer toda essa engenharia, ou vai ajudar nessa engenharia, nesse caminho de cura, né? E aí, no olhar e no encontro, eu já estou mexendo nesse corpo anímico. Claro que sim. Às vezes tu mexe muito mais assim do que com qualquer outra prescrição que você vai fazer, né? Muito, muito, muito. E é incrível o poder, por exemplo, que a palavra tem. Você não tem ideia do poder, você tem ideia do poder da palavra. Inclusive, no início era o verbo.
se a gente, né, for ampliar. E a palavra é um dom, ou é um ato de uma das partes nossa, que é a que traz a autoconsciência, é do meu eu, né? Então, quando a fala ou o verbo acontece, é de um espírito para um espírito, é de uma pessoa, de um ser mais superior que está falando com aquele ser, com o eu, na verdade, né? Não com aquele corpo que sente só o mundo. E aí, essa fala tem um poder de mexer no síndico dessa estrutura toda. Um síndico que é esse eu que estrutura essa corporalidade, ou seja, tomadas de consciência. Né, Cláudia? Isso é uma coisa bem importante, que faz parte de um tratamento. Né? Muito, muito. E assim, ó, eu vejo que alguns estão fazendo muito bem e outros profissionais pecando muito, porque nós temos o papel de despertar ajudar a despertar essa consciência da pessoa que a gente está acompanhando, né? Quando você não explica os objetivos que você tem com determinado tratamento, a pessoa não vai entender, ela vai simplesmente seguir por um tempo, mas quando ela compreende o processo, né? Aí ela vira parte da equipe. Senão ela vai ser um fantochezinho nosso, que ela não está entendendo nada. E aí não tem cura nenhuma, porque aí não ativa os campos mais internos de consciência, não ativa campo quântico, não colapsa a onda, não dá em nada, né? Quando não tem consciência. Mas, quando tem consciência, isso é incrível, com certeza tu vê isso no teu dia a dia também, quando a gente consegue juntar, e aí hoje em dia eu cada vez falo mais, nós profissionais da doença, que estamos começando a ser profissionais de saúde, deveríamos ser muito mais consultores de saúde, mostrando um caminho, e tu fala para a pessoa, agora é contigo, o caminho é esse, tu vai decidir se tu quer caminhar ou não, por esse caminho alimentar, por esse caminho de exercício, por esse caminho de manejo de sono, por esse caminho do manejo do estresse. Então aqui, ó, as ferramentas são essas, só que é tu que vai caminhar, não sou eu que vou caminhar por ti. E só é engraçado se tu porque... caminhar, acontece isso, aquilo, e aí tu bota a responsabilidade na pessoa, e a consciência nela. E não é nem botar a responsabilidade, é acordar a responsabilidade dela, porque tem que estar dentro dela a noção de que só ela tem a capacidade de se curar. De novo, Cláudia, eu tenho pacientes que chegam aqui, não tomaram nem remédios nenhum, vamos dizer, tratamentos tradicionais nenhum, e que conseguiram alcançar cura de alguns processos, e outros que não, que tiveram toda a medicação encontrada na face da Terra e que não tiveram o mesmo êxito, digamos assim. E isso faz com que a gente entenda que existem mais elementos que interferem no processo de cura. E a medicina integrativa faz isso, a revolução é essa. Eu tenho um problema num olho, eu tenho um problema numa orelha, eu tenho um problema no nariz, mas eu tenho que ver que ao redor daquele nariz tem um Juarez, ao redor tem alguma pessoa. Ou seja, se a gente não tem essa noção, olha só que interessante, nós não criamos respeito, ele não cria respeito sobre ele. Porque quando eu estou responsável por mim, eu crio um respeito por mim. Respeito aí eu vou ter dentro de nós o que a gente chama de disciplina, organização, que é o que precisa para o meu médico interior trabalhar bem. Ou seja, eu tenho que ter hora de sono, eu tenho que ter tipo de comida, por quê? Isso faz parte da agenda de organização da equipe ali, da peça principal da equipe. Se ele tem que fazer isso. Se ele não faz esses movimentos, a gente vai estar dando um remédio que vai tentar fazer ele retornar ao meio. É por isso que é um remédio, ele retorna ao meio, ele faz retornar ao caminho do meio, só que ele, às vezes, vem até a paulada até o caminho do meio, e depois de um tempo a pessoa começa a vivenciar as mesmas coisas, ela sai do estado de firmeza, ela começa a ter outra vibração, ela vai para o ínfirmo. Ele não está mais firme, está ínfirmo e cai e entra na enfermidade. Enfermidade que vai pegando todos os corpos e vai chegando no físico e gritando. Você mesmo sabe, né? Quando você fala, por exemplo, de um câncer, esse câncer que apareceu hoje ali, que no exame de tomografia você viu hoje, ele já está há muitos anos acontecendo ali. Ele não é hoje que ele veio. Então, o que acontece? Quando um paciente sabe disso, sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, nossa, então o problema começou há muito tempo atrás. E ele sabe que o responsável por tudo que ele fazia na vida dele era ele. Ou seja, ele construiu aquele câncer.
O que nós vamos ter que fazer com ele agora? Fazer a desconstrução, fazer todo um resgate de vários processos. E isso que a medicina integrativa está revolucionando, está voltando a dar para o paciente a responsabilidade. Porque antes era muito fácil. E olha só, era um ciclo mantido, né? A pessoa sentava, doutor, eu estou com uma dor aqui, uma dor aqui, uma dor aqui, uma dor aqui, uma dor aqui. Tá bom, minha senhora, não tem problema, vamos tirar a dor. Blá, blá, blá. Receitávamos analgésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios, ela saía faceira e feliz em 6 minutos, não, a duração média de uma consulta 6 minutos, né? Vamos fazer uma média, 15, enfim. Ia para a farmácia, achava que ia chegar na farmácia e ia comprar a saúde dela, não. Ia comprar um remédio, que depois de um tempo ia começar a não aguentar mais os gritos, e aí ia voltar a dançar, sair da firmeza e voltar para a enfermidade. E voltando para a enfermidade, sair desse caminho do meio. E aí entra o médico, teoricamente, ou o terapeuta, que leva ao meio, que é o guia, para levar o caminho do meio. E aí haver equilíbrio. E fazer com que esse ser humano saia do processo, no mínimo, com um despertar de consciência, aprendendo a aquietar a mente dela, equilibrando e harmonizando as emoções dela, para aí sim atingir cura no corpo físico, biológico, que é esse que a gente está vendo aqui e que a gente lida, né, nessa matrix, vamos dizer assim. Exato, é isso mesmo. Chamado vida. Esse silenciar dos sintomas sem haver absolutamente nenhuma mudança de hábito, eu acho isso muito grave, sabe? E o que eu acho mais grave é que as práticas integrativas têm um lado que está entrando nisso também. Olha, essencial para silenciar a dor de cabeça, para silenciar a insônia, mas ninguém pergunta, peraí, vamos investigar a causa dessa dor de cabeça, vamos investigar a causa da insônia. Como é que tu tá? Tu tá assistindo live até meia-noite? Você tá, porque qualquer hora que você bota aí tem live, né? Tem até live dentro da geladeira daqui a pouco, né? Quando você abre a geladeira, tem uma live saindo. Então, e é claro, né? A gente também tá aqui fazendo live, então, enfim, a gente tem que escolher muito bem, né? Com quem a gente ouve, porque tem muita informação. E a pessoa não antes de passar, seja agulha, seja óleo essencial, seja remédio, qualquer coisa. Qualquer coisa. A gente precisa entender a rotina dessa pessoa, né? O que está passando por dentro das emoções dela, onde é que nasceu o início do problema? Uma pergunta que eu faço para todos os pacientes. Quando que esse problema nasceu? O que estava acontecendo na tua vida quando esse problema nasceu, né? Vamos voltar lá atrás, né, no gatilho da coisa. Então, assim, antes de pensar em qualquer estratégia terapêutica, qualquer que seja o nome, a gente tem que fazer esse caminho de entender onde é que está a causa do problema, ajustar hábito. Quando a gente ajusta hábito, muitas vezes sobra muito pouco que você precisa fazer para remediar, porque senão a gente está alopatizando tudo. Inclusive a medicina integrativa, inclusive as práticas integrativas. Exato. Né? Bem isso, mas assim, sabe, então nesse contexto todo, quem está entrando agora no universo da terapia integrativa, ou das terapias, né? Quem está querendo ajudar e cuidar das pessoas, entenda que existe uma fisiologia por trás disso, maior do que inclusive a gente pode estar aprendendo numa faculdade. Existem outros corpos, então por isso outras fisiologias, que várias linhas médicas e terapêuticas falam, né, da questão de não haver um corpo só. A própria física moderna nos conta, somos seres de multiversos, né? Porque, de novo, há mais de 100 anos atrás, a partir de Einstein em diante, Max Planck e a turma começaram a perceber que no fundo, aquilo que era físico e material dentro da física era 1% do que é. Isso aqui é 1% do que é. E ao redor disso, ou a linguagem, na verdade, que constrói a matéria energética, ou seja, antes do processo. E aí, quando a gente fala de energia, a gente fala de relacionamento, a gente fala de encontro, a gente fala da fala, a gente fala dos remédios, do amor e do cuidado que essa pessoa vai ter que ter com ela. Na verdade, a gente tem que despertar um grande amor dela, ela tem que se apaixonar por ela de novo. Um paciente que não se apaixona por ele, que não diz assim, vale a pena mudar,
vale a pena emagrecer, vale a pena só parar de comer isso porque eu quero emagrecer, vale a pena porque eu realmente mereço, sair do final da fila, é aprender que o ser humano nasce, né? Inclusive já nasce contaminado. Aqueles que estão aí ansiosos e com medos há 10 meses sem sair de casa, nós já nascemos contaminados. Nós já nascemos e já pegamos já nascemos por uma doença sexualmente transmissível. A gente já nasce e já vem com uma doença chamada vida. Inclusive uma doença que no final vai ter só um fato, algo inevitável, que é o fim da vida. E que essa morte vai acontecer. E que eu não preciso estar sofrendo antes, mas eu preciso estar fazendo valer a minha vida para não chegar nela tão rápido. Então, assim, se a gente consegue fazer com que o paciente perceba essas coisas, se a gente traz para ele, inclusive, a importância desse cuidado com ele e que ele vai aprender a ter agora, e com os outros, isso reverbera com os outros, né? Então, a gente consegue ter ali, poxa, um resultado maravilhoso, né, Cláudia? Muito, e aí é muito legal você estar trazendo essa questão da gente realmente viver a vida e viver o agora, que é a única coisa que existe, né? Porque toda a física quântica fala, a cabala fala, esse tempo linear de passado, presente e futuro, cara, é tudo agora, né? O cérebro, para neurociências, tudo está acontecendo agora. O que você pensou ontem, o cérebro entende que, se você, né, tem a lembrança do ontem, e está pensando agora, o cérebro entende isso, está acontecendo agora. Então, cuida com o que você pensa, porque já vai gerar estímulos biofísicos da realidade, né, pro cérebro. E já vão tocar na célula, e já vão tocar na função, vão atrapalhar a função dela, vão danificá-la, e a partir dela um órgão, um sistema, uma pessoa. Exato, e por isso que as pessoas estão tão doentes. E aí é legal resgatar essa questão que tu falou, viva o agora e viva a vida, inclusive para doenças terminais, como foi o que eu vivenciei no passado com a minha mãe, no câncer. Eu vejo muita gente, independente do desfecho, né, Juarez? Independente do desfecho vai ser bom ou não, dentro do conceito de bom ou não da nossa mente limitada e analítica, né? Uhum. Mas, independente do desfecho, viva a vida, não viva a doença. Eu vejo tantos pacientes que vivem a doença apenas. Tá ali em volta do sintoma, do diagnóstico, e aí tu tá cada vez implantando mais células doentes, é só o que tu vive é doença. Como é que tu vai fazer célula nova, boa, saudável? Não tem como. Tu tá entregando para o campo quântico cocriação de doença o tempo todo, né? O tempo então, todo. E em contrapartida, às vezes tu encontra pessoas, e isso tem vários documentários de física quântica que mostram, inclusive eu gosto muito daquele documentário Rio, que tem Rio de Cura, né? Na Netflix, maravilhoso, que tem vários estudiosos de física quântica, vários casos de pessoas terminais de câncer, que a medicina ocidental já não tem mais o que fazer, e as pessoas acessam um campo de quebra de crenças, um campo quântico que pode tudo, dá tudo, pode acontecer o que você quiser, só que você tem que colapsar a onda certa. E para colapsar, tem várias funções que a gente tem que fazer. Não é assim, eu quero, como tinha lá no Segredo e veio essa ideia, eu quero uma Rolls Royce, eu quero um Land Rover na garagem. Não é assim. Ou seja, tem um caminho para isso. E esse caminho é o que nós da terapia, o pessoal que trabalha nesse encontro, desenvolve. E dependendo de cada pessoa, né, Cláudia, é muito legal, porque uns vão precisar ou vão aprender através de um caminho, então uns vão aprender através de uma terapia, como por exemplo o yoga, outros vão aprender junto com a acupuntura, outros vão aprender com a aromaterapia, outros vão aprender com a homeopatia, e assim cada um no seu momento, ativando forças curativas de acordo com a sua capacidade, a sua possibilidade e tudo aquilo que a gente puder despertar nela e fazer com que aquela mochila cheia de instrumentos amplifique. E ele consiga subir a montanha da vida dele e ele consiga chegar no topo e dizer assim, valeu a pena ter vivido. Independente se eu fui com 10, com 20, com 30, 50 anos, 70, 80, mas que valeu a minha vida. Eu acho que o grande quê do ser humano, e aí é que está, quando eu pego uma paciente deprimida no consultório, quando ela vem com um câncer, ou quando ela vem com uma doença
imunológica absurda, em que ela precisa resgatar a identidade dela aqui, por exemplo, Cláudia, é fantástico quando a gente tira ela desse sofrimento, ou dessa curtição por esse sofrimento, que tem, você mesmo acabou de falar, e tira ela desse estado e transforma essa dor em amor, em olhar amoroso dele por ele mesmo. E quando ele faz isso, cargas eletromagnéticas se estabilizam. Então, assim, eu já começo a ter um campo vibracional diferente, e com isso, se eu tiver boa qualidade de nutrientes vivos dentro de mim, como água, comida viva, né? Aquilo sem rótulo, que eu vou no supermercado, tudo que tiver rótulo, gente, sabe uma maneira fácil de eu comer alguma coisa? É aquela que não tem algo que está escrito descrevendo ela, dizendo que componentes. Então, você pega aquilo sem rótulo. Não precisa ser desempacote, desenlate, não. Não tem rótulo, eu pego. Tem rótulo, opa, algo tem aí, a indústria está por trás. E aí eu tenho que ter comida boa, eu tenho que ter sono bom, para despertar o médico interior. E é isso legal que a medicina integrativa faz, né? Eu acho que nosso time aqui no Instagram tá indo. Daqui a pouco cai. Mas a gente pode começar uma nova e continuar no YouTube, porque no YouTube vai longe, né? Não tem tempo. Ah, boa. Se vocês estiverem afim, né? Afim. Mas é por aí mesmo, assim. Eu acho que a gente tem que voltar para o simples, né, Juarez? É voltar para o simples. É isso que tu falou, tipo, qual é o alimento que tem? No rótulo está escrito ingrediente feijão, ponto, acabou, não tem que explicar o que é o feijão, né? Então, quando a gente entende que o corpo tem que ter nutriente que entra pela boca de verdade, não inventado pela indústria, que essa mente tem que ser uma mente que colabora e que fala para você mesmo o que você quer construir de verdade, e não que fica girando em torno do sintoma e da reclamação, e de relacionamentos ruins, e de pânico e de medo. Senão, tu tá te alimentando com tudo isso e as tuas células estão sendo impressas com isso, né? Então, aí por isso que a gente precisa silenciar do ambiente externo para poder abrir a janela da alma interna. E aí tem que começar a meditar ou ferramentas que te auxiliem essa abertura da janela da alma. Porque senão a gente não consegue voltar para dentro e entender, inclusive, onde é que está o fio da meada do processo. E às vezes nós acabamos sendo muito secundários, e eu acho ótimo quando a gente se torna secundário, porque daí o paciente... Secundário como? Secundário é que é a segunda opinião. Claro, porque daí a própria pessoa se encontrou, ela consegue entender. Se olhar. Começa a se olhar, se compreender, começa a se observar e começa a silenciar e ver o ritmo biológico dela e sentir, poxa, numa noite bem dormida eu acordo tão bem. Cara, é isso que teu corpo precisa, tu precisa dormir bem assim todos os dias. Pô, quando eu me alimento bem, quando eu tomo bastante água, me sinto bem, as dores vão embora. Escuta isso, teu corpo está dizendo o que é para tu fazer. Em contrapartida, quando eu como um monte de doce, glúten, refinado, eu fico toda sem conseguir digerir direito. Meu, escuta isso que tu tá me falando. Várias vezes nas consultas eu paro e várias vezes. Escuta isso que tu tá me falando. É o teu corpo te dizendo, é o teu médico interior te dizendo o caminho do processo, né? Então, quando a gente ser apenas um mediador e não o protagonista tem que ser a pessoa, né? Não, aqui não. Eu tô aqui. Não, eu tô aqui ainda. A pessoa como protagonista, e você desperta nela isso, o caminho é muito lindo, a construção desse caminho é linda, né? Então, e é o que, na verdade, tem um peso no processo de cura ou de caminho para a cura de um paciente, tem um peso muito grande isso. Eu acho que eu fiquei único aqui, você vai entrar de novo? Eu acho que você vai entrar ou eu saio? Tá. Então, nesse processo, nesse tomar de consciência do paciente, ele cria esse respeito por ele, esse amor, esse respeito por ele. E aí, com isso, ele consegue atingir organização na vida dele, porque daí ele vai botar uma vontade naquilo,
um querer naquilo muito forte. O que a gente tem que despertar no paciente é que ele queira se curar. Porque não sou eu e não é você que cura eles. Então, isso nós precisamos fazer. Nós precisamos acordar essas forças curativas. Que Hipócrates chamava de vis medicatrix. Então, a gente tem que dar esse gás para o nosso sistema todo, para que ele desperte isso. E quando ele consegue isso, é incrível, porque a gente não precisa entrar com a bioquímica em muitas vezes e consegue ter mudanças bioquímicas nele também. A gente consegue nutri-lo bem e ele desenvolver e conseguir recuperar um tecido, um órgão. Então, isso é muito bom. A gente precisa entender que que sempre há algo a mais que fazer, principalmente quando a gente olha só para a medicina tradicional, nossa, ocidental, né, a alopática. A gente ali tem essa linguagem bioquímica. Claro que tem bons cirurgiões, tem bons ortopedistas, tem que ter tudo isso, né? Porque senão a gente cai de moto e já vai ter um pepino muito grande. Então, tem que ter isso. E tendo essas especialidades, mas também tendo pessoas, ou terapeutas, que promovam esse caminho, essa jornada de cura dos pacientes. Ou seja, botem na mão deles, né? Essa possibilidade. Acordem, despertem essa possibilidade. Exato. Eu acho que esse é o nosso maior papel como profissionais de saúde. É despertar na pessoa essa consciência, né? E aí eu quero deixar aqui um livro que eu amo muito, que eu acho que é muito legal, A Doença como Caminho, é um grande livro, né? Sim, básico. Meu Deus, porque tem várias, básico, livro antigo, porque tem tanta coisa que dá para despertar desse ser, para lapidar esses diamantes brutos que só a doença faz. Então, assim, cara, tá tudo sempre certo. Eu sou aquela eterna positiva, sabe? Porque tá tudo sempre certo, assim, que bom. Né? Percebe que, olha aí, a doença te deixou mais humilde, te deixou mais... trouxe esse lado da fragilidade humana, porque às vezes a gente acha que a gente é máquina, que a gente vai viver para sempre. E quando tu te depara, assim, com coisas terminais, tu pensa, cara, eu tenho que fazer valer essa existência, porque eu vou embora, todo mundo vai embora, né? A gente está aqui realmente só de passagem. Só que quando a gente se depara com a doença, é que a gente percebe a nossa fragilidade, a nossa impermanência como seres. E isso é maravilhoso. E muitas vezes a gente precisa que o cara lá de cima dê essas puxadas no tapete mesmo, para a gente lembrar que a gente não é máquina, que a gente precisa se respeitar, que existe prioridades. E tu sabes que a pandemia, todo esse processo agora, veio acionar mecanismos ruins. O ser humano, ruins em que sentido? A alma desse ser humano, esse corpo que sente o mundo, a alma, de novo, do psiché, que vai dar psicólogo. Então, quando eu falo de alma, não tem nenhuma religião aqui, eu estou falando da alma como um corpo, uma ânima ali, que, na verdade, esse corpo, através do magnetismo e da eletricidade, consegue reorganizar ou desorganizar as células. Então, quando a gente consegue despertar essa vontade no paciente e fazer ele ficar sereno quanto àquilo, sem o medo, essa pandemia veio construir ou acordar um dos mecanismos mais primitivos, reptiliano, lá de trás mesmo, que é o da sobrevivência, o do medo de morrer. Isso é uma das coisas, né? Eu tenho criança de 6 anos chegando aqui no consultório em pânico por causa disso. 6 anos. Ela nem sabia que existia. Ela foi forçada a ter uma noção de que ela poderia ser finita, que é uma coisa que a gente vai ter dos 9 em diante. Olha que interessante. E aí, esse medo nada mais é do que a ausência do quê? De segurança, de amor, de tantas outras coisas, né? Então. Eu posso estar com um balaio de acolhimento, de respeito, de se olhar, de se merecer, de se perceber merecido. Mas sabe o que é que acontece atrás de tudo isso? Das dores que os pacientes carregam para a gente, Cláudio, eu acho que você já percebeu isso. Essas dores, elas não nascem naqueles últimos meses ou momentos de vida. A maioria das dores já nascem lá na infância, numa relação... No útero, às vezes. No útero, muitas vezes no útero. Mas eles nascem lá numa família, eles nascem numa dinâmica de pai e mãe, onde eles, como fontes maravilhosas de vida, eles são como os faróis que vão fazer com que essa criança tenha
possibilidade de se nortear. O que está acontecendo? Está acontecendo que nós, adultos, estamos morrendo de medo agora. Você imagina sem norte. Aí tem um pequenininho que está crescendo e passou um ano na pandemia e ele, quando você vê, ele está assim, girando, girando. Eu só pego as crianças girando nesse momento. Girando em perda de foco total. Ah, tristemente, focando, sabe aonde? Nas telinhas coloridas. Nas telinhas, né, desses fótons que são distribuídos digitalmente. Isso faz com que haja um prejuízo muito grande para a família ali em si. Sim. Então, poxa, a gente precisa abrir para essas necessidades, entender que esse medo precisa ser combatido com muito amor. Com o que mais precisa ser combatido? Com acolhimento, né, com segurança, com noção fé, de pertencimento, com fé. Confiança, fé, confiança, né? Acreditar nele, não acreditar no bichinho. De novo, o pasteiro olhou para o bichinho e disse, aqui vamos matá-lo, né? Mas teve um grande amigo dele em leito de morte que disse, cara, não, até no último dia de leito de morte, ele confessou para o amigo. Ele confessou que Bernard estava certo. Bernard estava certo. É então, o terreno assim, biológico. Ou seja, cara, o problema é o ambiente, não é o terreno, não é o bicho. E o que a pandemia está fazendo? Cara, o foco, a mídia é só no bicho. Exato. Tanto é que o que eles propagam? As mortes. Eles não propagam os recuperados. Se tu for levantar e ver os recuperados, a gente vai ter a noção de que realmente a letalidade é muito baixa. É próximo de outras doenças, uma letalidade que fica 0,07, dependendo dos grupos, vai de 2% até 2%. Isso estatisticamente, olhando globalmente em várias doenças, isso não é grande, isso não é nada. Sim. Se eu falar que 80% não vai ter nada, nenhum sintoma, e que os outros vão ter dependendo da idade e dos problemas mórbidos. Poxa, ou comórbidos. Exato. Não, e aqui vale dizer resgatar o terreno biológico, porque quem morre é quando o terreno biológico já está poluído. Né? A maioria das mortes é um terreno que o seu exército interno não dá conta de combater um bicho que vibra a 3 Hz. A vibração do coronavírus é mais baixa que a vibração do medo, 20 Hz. Então, assim, ele é muito insignificante em termos vibratórios. Só que, claro, que ele pode fazer um imenso estrago num terreno que está ruim. Agora, se o terreno biológico está bem cuidado, e eu acho que eu espero que seja um dos legados disso que a gente está vivendo agora, é as pessoas despertarem para cuidar do terreno. Terreno como corpo como ânima, mente, espírito, físico, porque entender que o físico é o último a ser manifestado, acho que a gente já bateu várias vezes nessa tecla, mas se as pessoas estiverem com este corpo, esse terreno biológico, mente, em equilíbrio, a gente lida todos os dias com milhares de germes dentro da gente, né? Como tu bem falou. Então, isso acaba sendo insignificante, o problema não está no micro-organismo, está você voltar e olhar para o terreno. Mas o que acontece? A grande indústria da doença, e aí a gente tem que falar da indústria farmacêutica e da indústria alimentícia, não tem como passar essa live sem falar isso. Só pede para outra Big, né? Big Pharma, Big Food e Big War. Só pede para outra. Então, as 3 é que mandam no planeta. Exato. E é tão louco, porque é só a gente olhar nas esquinas, cara, as farmácias brotam. Isso quer dizer o quê? As farmácias parecem lojas de material de construção, tão gigante que elas são. Isso quer dizer o quê? Entregando para a farmácia o que eu sou falível, o que eu não consigo me dar conta, porque eu não estou desperto, eu não estou ligado nos meus sintomas, eu não estou preocupado em implantar um terreno biológico são, adubar esse terreno. Eu vou me preocupar com a doença quando eu tenho sintoma? Cara, é como tu falou, o câncer ele não nasce do dia para a noite, e nenhuma doença crônica, né? A gente está falando do câncer porque é o auge, mas nenhuma doença crônica nasce do dia para a noite, né? E nenhum Na verdade, para a gente adoecer, né, Cláudia? Aí vale a pena.
aí vai ter valido a pena, né? Aí vai ter valido a pena. E essa vida é tão rápida que a gente tem que fazer coisas que valham a pena. A mais importante delas, vamos aproveitar aqui o finalzinho dessa parte do Instagram, sem dúvida, digamos que o maior segredo, ou o maior ganho que agora enfim, até a própria pandemia, com as reflexões dela veio trazer, é que os valores ou os luxos, eles mudaram. Sem dúvida. Se o luxo antes era, sim, ter uma boa viagem para o exterior, hoje é estar são. Hoje é não ter entrado num hospital. Hoje é realmente ter tido possibilidades que não se compraria com dinheiro, muitas delas, entendeu? Então, assim, essa pandemia veio trocar um pouco esse olhar e fazer com que a gente daí, inclusive, pudesse despertar a necessidade de olhar para si. Então, assim, poxa, nós entramos num lockdown forçado para dentro de casa e muitos aproveitaram para entrar para dentro da casa. Exato. Muitos fizeram isso. Aqueles que tinham os pequenos pulando e dançando na sala, saltitando, ou enfim, né, latindo, não conseguiram tanto, mas a maioria conseguiu entrar para dentro da casa. Sim. Entrou para dentro da casa e viu que a casa estava bagunçada. No mínimo, se olhou, iria ver, porque não tem uma que esteja direita, nenhuma que esteja com arquitetura assim impecável. Não. Porque estamos intoxicados, estamos assim literalmente sujos. Então, o que acontece? Acontece que foi um momento de olhar para dentro. E assim, agora sim ficou mais fácil tratar muitas pessoas. Porque elas já vêm refletindo com esse algo. Então, quando você pega daí agora e quer despertar nela uma lembrança, quer despertar nela um movimento, você consegue, inclusive, através do límbico direto ali, com o processo olfativo, rapidamente fazer com que o cérebro estabeleça uma conexão e mude ali campo eletromagnético de neurônio, diga, não, agora não é mais desse jeito, a crença mudou, a maneira de sentir o mundo mudou, e quem sabe a gente olha dessa maneira agora, vira, né, e faz aquele giro para o outro farol, né? Exato, exatamente. E aqui eu quero resgatar só uma fala tua, né, tu vê muitas crianças, eu acabo tratando algumas também, e não tem como, a criança é um reflexo do meio onde ela está, né? Total. Tu não consegue tratar uma criança sem tratar os pais. Não vai. Não vai. Então, o que a criança está só repetindo, né? O reflexo, ela é o espelho, né? Então, fica essa dica, né? Tem criança com problema, tem que olhar para a família. Não tem como. Eu nem sei como é que as pessoas conseguem tratar a criança sem tratar os pais juntos. Mas é que, na verdade, de repente, você está falando do tratamento de processos crônicos, dolorosos, mais intensos e tal. Claro, sim, né? Como uma alergia crônica, como tudo isso. Não de um ranho, de uma conjuntivite de 5 dias. Claro, a gente está falando de processos de crônicos. TDAH, de Ritalina da vida, essas aí, né? Nossa, isso aí, então, das outras 3 horas de conversa, né? A gente tem que entender que, como na vida a nossa saúde se estabelece com relacionamentos, a minha saúde vai depender de como eu me relaciono com o mundo. Da maneira em que eu relaciono com o mundo, eu vou ligar ou desligar chaves epigenéticas do meu gene, que vão acordar uma doença ou não, vão me dar saúde ou não. E dependendo desses relacionamentos, e como o ser humano tem 4 corpos, dentro da visão da antroposofia, Rudolf Steiner traz isso, mas somos em 7, temos mais, né, vamos dizer assim, mas são 4, desses 4 tipos de relacionamentos com o mundo a gente vai ter, e aí a gente consegue entrar num equilíbrio, numa dança, como você falou, entramos numa dança atômica, onde os nossos átomos dançam como dançam no macrocosmo lá fora. Então, o nosso microcosmo torna-se reflexo do macrocosmo e vice-versa. Sabe o que é saúde? Saúde é equilíbrio disso. É equilíbrio de campos. Hoje, num olhar mais ampliado da saúde, a saúde é um equilíbrio de campos, de forças, de campos energéticos que se mantêm numa harmonia e mantendo-se as suas cargas, as suas polaridades, ou seja, mantendo a sua vivacidade eletromagnética, porque isso vai atrair ou não a luz que é o meu eu, que é o espírito que está ali, que é pura luz, e que daí sim vai refletir e construir
um templo, né? Porque esse nosso corpo é um templo e que a gente deve carregar de uma maneira mais tranquila e respeitosa, né? Isso é muito bonito, né? Isso é poesia, né? Para os olhos, é uma Né? maravilha. É muito legal. É. Então, e a gente é isso, né? Somos por essência divina, cara. E quando a gente se Divina. descobre assim, nossa, é um campo infinito de alegria e plenitude e possibilidades, né? Não, e quando vem esse paciente num encontro e numa tentativa de curar algo, aonde no meio desse caminho ele vai ter que encontrar ele, e aí ele desvenda essa identidade dele, que é a peça fundamental no processo de cura, principalmente de doenças autoimunes, né, câncer e tudo isso, há um processo de despertar da consciência. Quando ele faz esse movimento, a gente consegue fazer com que ele aprofunde as mudanças a nível molecular, físico, ou seja, ele faz a colapso de função de onda, ou seja, ele cocria a saúde, ele não cria mais doença. Aí tudo isso tem a ver com a postura que ele vai ter. Qual que é o papel do terapeuta? Gente, o maior papel nosso não é receitar remédio, de novo. O ser humano, o terapeuta, ele tinha que fazer, como nós temos 4 corpos, ele tinha que desenvolver 4 caminhos de processos de cura para ele, para esse ser humano. Primeiro seria o quê? Trabalhar o corpo físico, biológico, aonde eu vou potencializar a vida dentro de mim através do quê? Equilibrar as emoções, potencializar a vitalidade dentro de mim, aquietar a minha mente, é fundamental aquietar a minha mente, essa alma que mente a cada momento, que mente a cada momento, e despertar a consciência, a autoconsciência. Quando eu acordo essas coisas, ou seja, curar o corpo físico, equilibrar as emoções, aquietar a mente e despertar a consciência, quando eu faço isso, sai da frente. Porque muito rapidamente ele sai do processo que ele tinha entrado, ou que ele estava entrando. Exato. Isso é maravilhoso, né? Ai, que lindo isso! E agora eu vou te perguntar, se tu fosse deixar uma mensagem aí para a galera, né? Isso. De como que dá para revolucionar a saúde com a medicina integrativa. Fala aí, já falaste várias coisas, né? Quem é bom já captou aí bem. Mas falando aí para uma linguagem, inclusive uma linguagem além de terapeutas, deve ter pessoas aí atrás também em busca de se descobrir, né? Em busca de descobrir a sua própria saúde. Com certeza são pessoas que estão nos ouvindo. Diz aí, qual que seria a tua take-home message? Take-home message. Então, gente, assim, eu acho que com essa última fala, onde a gente faz essas 4 atitudes, nós conseguimos fazer com que esses corpos se alinhem, esses corpos entrem num alinhamento, né? A gente vive diariamente alienadamente, né? Em alienadamento, né? Não é um alinhamento, né? Alienadamente isso. Então, quando a gente entra nessa linha, a gente entra no ponto, no caminho do meio, faz o equilíbrio, bota esses corpos para trabalharem juntos, isso através do quê? Através de uma boa alimentação, de um bom sono, de uma boa água. Sabe por que a água é bom para a gente? Não é só Ctrl+C, Ctrl+V, não vamos entender. A água é bom, porque quando eu ponho água em cima de algo, dentro daquele campo onde está a água ali, tem campos de vida, campos etéricos ali se surgem. Possibilidades das moléculas dançarem, dos átomos dançarem de uma maneira que vai crescer, reproduzir. Não é à toa que passamos 9 meses dentro da água, porque é ali que eu cresço e reproduzo. Então, a água é bom por quê? Porque eu estou me nutrindo de campos de vida. Eu estou botando campos de vitalidade, ou seja, eu vou estar dando possibilidade, inclusive para o meu médico interior, que ele trabalha nesse campo, trabalhar bem. Somos 80% água, ou seja, somos 80% campos de possibilidade. E olha que louco, a gente vence o quê? A gente vence os princípios da entropia. Que o universo, olha só que louco, quando eu falei que a gente nasce e é contaminado sexualmente daí por uma vida, e essa vida vai chegar à morte, ela está inevitável chegar na morte, quando a gente fala que chega na morte é porque tudo na vida tem um princípio, meio e um fim. Quando eu jogo água num campo, ou jogo em cima de um tecido, ali eu crio possibilidades dos princípios entrópicos desse universo de destruição não acontecerem mais.
A gente quebra as forças que iriam desequilibrar a matéria. Que lindo isso, né? Não é? E aí, então, a água é importante por isso. E aí, eu tenho, então, uma boa alimentação, um bom sono, eu tenho que me mexer, me mover, e eu me movendo, eu vou estar movendo a minha alma. E essa minha alma vai estar andando e se relacionando com as pessoas, criando empatias, antipatias, gerando em mim sentimentos que vão entrar em mim através de emoções, emotions, energias em movimento, vão entrar em mim e vão criar em mim um desenho da minha alma. Vão dar para mim o tom da minha alma, que é esse corpo que guarda, que carrega as mochilas das dores e dos amores da nossa vida. E dependendo de como eu lido e coloco essas dores e amores, eu vou gritar no físico ou não. Então eu tenho que equilibrar a minha mente, harmonizar as emoções nesse trabalho. E aí o yoga, meditação, várias terapias são maravilhosas. E por final, para fortalecer o meu eu, tem sim que buscar ter uma religiosidade. O que é religiosidade? Não é religião. Religiosidade é um entendimento de que somos parte de um divino, que somos filhos de um arquiteto, por exemplo, se a gente possa ter uma... E que, poxa, na antiga Grécia, lá tinha um monte, Delfos, que tem uma tábua linda, maravilhosa, que diz assim, que o segredo da saúde, ou o segredo do fortalecimento desse espírito que está em mim, desse ser de luz, é que ele tem que ter consciência de que a gente é imagem e semelhança do divino. Que o ser humano é imagem e semelhança do divino, né? Lembra, conhece a ti mesmo e conhecerá os deuses do universo. Então, eu acho maravilhoso, eu quero que vocês entendam que precisam desses passos todos. Não é uma coisa, gente, não é um remédio indo na farmácia. De novo, na farmácia não se compra saúde, lá você compra remédios. Mas o processo, o problema, ele pode estar sendo só silenciado. Ele pode estar sendo adormecido. Então, nós, terapeutas com olhar de prática integrativa, devemos trazer e acordar. Primeiro, não é lá o final do trajeto. O teu trajeto tem um monte de coisa para fazer. Porque senão, dali a 10 minutos, volta os problemas dele. Então, eu queria deixar esse recado. Eu acho que, enfim, a gente pode abrir para uma outra oportunidade de a gente falar mais sobre outros detalhes, até específicos, né? Para ajudar o povo, né? Tem que ter live parte 2, 3, 4, né? Muita coisa. Mas eu quero só reforçar isso que tu falou, né? É muito legal, a gente tem uma linguagem muito semelhante, né? E reforçar essa questão que o pilar não é um pilar só a saúde, não são 2 pilares só, é toda essa integralidade do ser, porque nós somos seres múltiplos, né? A gente não é só alimentação, a gente não é só movimento. Então, as pessoas precisam entender esse comprometimento que elas precisam fazer com todos esses pilares. E a saúde é a construção da integralidade, da plenitude de cada um deles. E direto a gente tem que estar se consertando, porque nós não somos os Budas da montanha, né? Nós vivemos aí no meio de um monte de coisa, mas uma coisa que eu acho muito legal, as práticas de interiorização, e aí eu aponto para o manejo do estresse, que pode destruir todos os nossos outros esforços físicos, né? Tem muita gente que eu atendo assim, alimentação ótimo, faz exercício direitinho, até que dorme ok, mas altamente estressado e cheio de problema, né? Claro. Então, a gente consegue, a importância da gente cuidar dessa mente e da gente poder se conectar com essa nossa essência divina é algo muito importante, porque aí a gente consegue lidar melhor com as adversidades da vida, porque não existe uma vida sem estresse, isso é hipocrisia, não existe. Existe o nosso olhar frente ao estresse. Como 10% é o que acontece com a gente, 10% é o coronavírus, 90% é o que você vai fazer com o que te acontece, né? Como que você vai olhar para isso? E para a gente poder lapidar esse olhar,
a gente tem que meditar, se autoconhecer, ter uma prática espiritual que, independente de religião, né? Você tem que fazer esses caminhos para poder você conseguir lapidar melhor como que você vai reagir frente às coisas e a criatividade que você vai ter, porque para a metafísica, criatividade é a capacidade de lidar com a adversidade. E só o que tem é a adversidade dessa vida, né, minha gente? Então, a gente tem que estar toda hora se autoanalisando para poder saber lidar com o estresse, com a adversidade, com todas as dificuldades. E aí, quando a gente descobre um pouco, um dia a gente descobre, outro dia a gente desdescobre, a gente erra, e aí assim a gente vai se lapidando, e é isso que é viver, a gente consegue realmente ter um caminho mais são de vida e fazer essa vida realmente valer a pena, né? É muito bom, né? Muito bom. Live parte... eu quero ver quem que quer live parte 2, Isso, parte 3, escreve aí, né? Escreve aí. Quem quer, escreve aí. Deixa eu agradecer. Nem o Instagram caiu, derrubou a gente, cara. Nem o Instagram derrubou. É incrível, ainda deixou um pouquinho mais. Deixa eu agradecer aqui, tem umas pessoas legais aqui. Tem a Aline, nossa, a Aline é queridona, a gente acompanha ela. Bruna, Nayara, poxa, muita gente legal. Lucilene, temos aqui pessoas que fazem parte... Opa, quase desativei tudo aqui. Ana Paula, a Liane, queremos mais. Então, assim, a gente vai estar fazendo, eu acho que é muito legal, porque nós temos muitas dicas aqui legais para trazer para vocês. Hoje foi um papo assim mais aberto, né, Cláudia, para a gente se conhecer, mais geral, né, Claudinha, para a gente poder se conhecer, mas fica aí um convite de novo para a gente estar fazendo algo. A gente até já conversou sobre, vamos trazer mais detalhes. Tem até que fazer um curso juntos, eu já joguei essa peça daí para os areios. Vamos fazer. Texas, muito massa. Claro. Tem uma galera aí, tem um monte de aluna, tem gente que estava no nosso curso lá em Itajaí também, muito legal isso, então, né? Que bom, vamos então, fazer. Acho que temos grandes pessoal. trocas aí. Muito bom, muito bom. Galera, a família toda assistindo. Essa família é feliz, hein, Aline? Meu Deus, no dia que eu consegui fazer minha família toda assistir uma live minha, eu tô feliz demais. Vai ficar gravada, gente. Eu vou gravar ela, tá? Eu acho que eu vou conseguir gravar. A família toda, exato. Mando. Obrigado, Cláudio. Obrigado, tá? Querido, muito, muito obrigada. Foi um prazer enorme. Acho que essa nossa caminhada aí de trocas está só começando. E por mais médicos assim, né, gente? Olha que maravilha, meu Deus do céu, que tu consiga plantar muitas e muitas sementes aí dentro da medicina e abrir muitas mentes e muitas cabeças. Conta comigo nessa caminhada. Tamo junto. Tamo junto. Tchau, gente. Valeu, galera do YouTube também. Massa demais. Tchau. Muito bom. Tchau.